Feliz sábado. Hoje nós estamos um grupo um pouco menor, né? Mas não perde também a essência, né? Eu fiquei observando ali as imagens, né? E em um determinado momento, meu coração se encheu de alegria, porque eu falo num determinado momento, porque quando na oração a pastora Gabi, né? A pastora Gabriela citou ali, né, que o pastor Danilo está lá em Guaraqueçaba, nosso pastor titular, vamos dizer assim, né? O pastor Samuel está lá com outro grupo, e o pastor Luiz está lá com os desbravadores, né? E aí eu fiquei pensando assim comigo, que Deus bondoso, né, irmãos? Deus nos deu 3 pastores, porque ele já tinha um propósito aí. E num determinado momento, né, haveria sim a necessidade de cada um estar desenvolvendo uma missão. E eu louvo a Deus porque a igreja, ela é uma igreja em movimento, ela não para. E desde que eu me considero cristão no sentido prático adventista, eu tenho ouvido falar a respeito de missão. E eu me recordo que quando eu tinha apenas 13 anos, eu estava folheando as páginas ainda preto e branco da famosa revista adventista. E eu vi uma matéria que falava a respeito do projeto que até hoje existe no Amazonas, que é a Lancha Luzeiro, né? E, irmãos, assim, meu coração ele ficou pulsando de vontade de participar daquele projeto. E por muitos anos, assim, eu falava assim, olha, eu vou para o internato, vou fazer enfermagem para ir para a lancha. Eu falava isso constantemente. Por diversos fatores, os projetos mudaram, as circunstâncias mudaram, né? Mas a missão, ela existe ainda, ela existe. E todos nós somos convidados a participar da missão. E durante aquele momento que a Gabi estava falando, no contexto das nossas ofertas, e eu sempre acreditei nisso, né? Por mais que você tenha vontade de participar efetivamente da missão, pode ser que por algum momento você não consiga ir, devido às suas atividades profissionais, ao teu contexto familiar, não é assim? Mas eu queria falar para você o seguinte, Deus, na sua infinita bondade, Ele preocupado em fazer com que você participe da missão, Ele criou esse mecanismo maravilhoso que é as ofertas. E a minha e a sua oferta, ela pode chegar até um determinado local. E ela chega, viu, irmãos? Porque esta igreja, ela é tão organizada, e ela se preocupa tanto com aquilo que é ofertado, e ela administra isso de uma forma extremamente responsável, que se você quiser saber para onde foi a tua oferta, a igreja apresenta. E ela apresenta. Então, louvado seja Deus por isso, e que eu e você continuemos, né, com esse propósito de se envolver na missão, seja diretamente, participando ali, né, você pode, se você conseguir se programar, não só financeiramente, o seu tempo, as suas férias, né, alguns dedicam as suas férias para isso, você pode, né, mas de repente você não vai conseguir fazer isso fisicamente, mas você pode fazer isso financeiramente, destinar um determinado valor para as missões, né? Mas se você de repente, por diversos contextos também não consegue fazer financeiramente, você pode fazer isso espiritualmente, através das suas orações, das nossas orações, para que Deus continue abençoando então esta igreja, amém? Irmãos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, já de antemão agradecendo pela oportunidade, né? Nosso querido amigo e irmão Gleidson Zeidan, a gente tem que falar o nome, o sobrenome e o contexto inteiro. Quem é Gleidson, né? Então o irmão Gleidson me convidou gentilmente para estar aqui, né? Pena que o irmão Gleidson não pôde estar, mas ele mandou o Zeidan representar ele, então a gente agradece aí o convite. E eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 16. E nós vamos meditar do versículo 1
até o versículo 3. Provérbios, capítulo 16, o versículo 1 até o versículo 3. Amém? Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, porém, mais uma vez convido você a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Paizinho querido, nós somos gratos porque através da Tua palavra, nós podemos também compreender aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para cada um dos Teus filhos. E hoje não vai ser diferente, Senhor. O Senhor vai falar conosco através da Tua palavra. Por isso nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração e a nossa mente, para que juntos possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Fica conosco, nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Livro de Provérbios, capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor é que vem. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Versículo 3: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Me permita ler aqui o verso 3, em algumas versões que eu encontrei. Me permita. Eu particularmente, irmãos, eu gosto muito de Bíblias. Eu tenho algumas lá em casa. E se um dia Deus tocar no seu coração, né, e você quiser me presentear, para mim a Bíblia é o melhor presente que se tem. Eu gosto de Bíblia, tenho várias lá em casa. Algumas versões diferentes, né, porque eu gosto de fazer algumas comparações, né. Então, se Deus tocar no seu coração, né, e tem de diversos modelos, tamanhos, valores também, fique à vontade, tá bom? Mas para mim é o melhor presente que se possa ter, né. Eu particularmente tenho essa aqui, já está mais surradinha, mas hoje a gente tem o celular, né, irmãos, e no celular a gente consegue também ter algumas versões diferentes. Eu gostaria de ler uma versão contemporânea que diz assim, olha, verso 3 apenas, do livro de Provérbios, capítulo 16, diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Interessante isso, né? E aí eu comecei a buscar nessa versão atualizada que eu estou lendo aqui, e comecei a buscar o aspecto de consagração. Como é que eu posso consagrar a Deus algo? Como é que eu posso buscar estar em sintonia com esse Deus? E você já vai entender aqui o contexto da mensagem. E quando aqui apresenta-se, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui gostaria de que tudo o que você faz, eu sei que é uma pergunta já com uma resposta certa, né? Mas quem aqui gostaria que tudo que você estivesse fazendo agora fosse bem sucedido? Eu acho que todos nós, né, irmãos? Todos nós buscamos isso. Todos nós almejamos o sucesso. Todos nós aqui trabalhamos para que não só nossos negócios, as nossas finanças, os nossos projetos, eles possam ser muito bem sucedidos. É simples isso. E aí fora, né, quando eu digo fora, é literalmente aí no mundo, se prega a respeito disso. Na verdade, muitas vezes, a nossa competência profissional, ela é atrelada a isso. Se o seu negócio, ele é bem sucedido, subentende que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz de gerir e administrar. Mas quando você vem para o aspecto humano agora, aqui no sentido do cristianismo, muitas pessoas também se sentem, talvez, chateadas, porque ela sonha, ela projeta, ela busca e talvez não dá certo. Não dá certo. E, lamentavelmente, muitas vezes, nós, diante desses projetos, né, a gente acaba sendo comparado, né, a uma pessoa de fracasso. E esse fracasso também é atrelado ao quê? Ao pecado. Alguns dizem isso, olha, fulano lá, ó,
A vida dele não está muito certa lá, por isso que as coisas não estão dando tão bem assim. E sabe, irmãos, diante do que o livro de Provérbios nos apresenta, né, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor é que vem, né? Deixa eu te fazer aqui uma pergunta para você pensar, não precisa responder agora publicamente, mas você tem recebido as respostas certas diante dos planos que você tem feito para Deus? Ou melhor, você tem buscado ouvir a voz de Deus? Porque assim, não sei você, mas eu sou estilo Pedrão, assim, bem colérico, né? E às vezes eu não dou tempo para ouvir aquilo que Deus tem me falar. Eu já vou lá e resolvo tudo, está tudo certo. Aí depois eu digo, por que eu não esperei mais um pouquinho? E aí não é culpa de Deus, não é assim? Porque nós somos livres para fazermos as escolhas que cada um aqui pode fazer. Mas agora, diante do contexto cristão, você tem depositado todos os teus planos nas mãos de Deus? E aí, irmãos, eu queria puxar um pouquinho agora para um tema muito espinhoso dentro da igreja, que é as finanças. A Gabi falou aqui da missão, isso é muito importante. Eu não conheço, e se alguém aqui conhecer, por favor, me apresente. Eu não conheço um outro método de fazer missão que não envolva dinheiro. Eu desconheço, irmãos, eu desconheço. Eu não conheço. Ah, mas eu vou ser voluntário, mas você vai ter que investir dinheiro seu. Ah, mas sempre vai envolver dinheiro. Eu lembro que eu era ancião de uma igreja, aqui na região, e uma jovem me ligou. Ela disse, olha, me falaram que você é ancião da igreja, e eu estou com um projeto de missão fora do Brasil, inclusive é um ministério da igreja, o NASP que coordena isso lá e leva jovens para fora, tá? E realmente não é um valor muito baixo. E aí essa pessoa falou assim para mim, então, eu queria ter a oportunidade de pregar na tua igreja para falar sobre isso. Só que eu gostaria que, se fosse possível, né? Eu sei que a igreja tem um momento de oferta dela lá, e nós não mexemos nisso. Mas ao final eu gostaria de pedir para as pessoas que sentirem o desejo no coração de me ajudar financeiramente para que eu pudesse fazer essa missão. Ok? Eu não vejo nenhum problema disso. Inclusive é um ministério da igreja, algo oficial, então não tem nenhum problema. E ela foi falando. Só que quando ela falou o valor que ela precisava, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, que era um valor muito alto, que era para fora do Brasil. E aí ela foi lá e pregou muito bem, nós oramos, né? E os irmãos, ao final, de forma particular, procuraram ela para ofertar para ela, especificamente, né? E aí não é nenhum pecado. Só que teve um irmão que ele chegou para mim e falou assim, eu tenho um pacto com Deus, e esse pacto inclui não só ajudar a igreja financeiramente, mas como também algumas pessoas. E aí ele falou assim, que ele acabou direcionando todo o pacto dele para aquela situação. E ele ficou incomodado com aquilo, porque ele depois que ele fez, e aí tem coisa que não tem que voltar, né? Ele prometeu, agora tinha que cumprir, a pessoa estava contando com aquilo, ele disse que aquilo começou a incomodar o coração dele, pesar, e ele falou, será que eu fiz algo de errado? Aí eu falei, olha, aí você tem que orar a Deus. E aí depois ele foi entender, porque realmente ele direcionou a oferta que ele tinha já destinado para a igreja em forma de pacto, para uma determinada ação. Muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a fazer isso. Deixa bem claro aqui, viu, irmãos, não é pecado, tá? Por favor, não interprete dessa forma. Mas às vezes você tem um compromisso que você faz com Deus. Você faz com Deus. E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O importante é assim, irmãos, Deus conta com a tua e com a minha fidelidade, só isso. Mas cabe a nós aqui essa responsabilidade de saber exatamente como gerir isso. Quando nós olhamos aqui esse contexto, né, confia ao Senhor, ou seja, consagra ao Senhor
tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. De que forma você tem consagrado a sua vida primeiramente a Deus? Porque eu tenho aprendido isso comigo. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E Deus, na sua infinita bondade, Ele aplica esse aspecto não só dos dízimos, e deixa eu te falar uma informação bem importante aqui. Os dízimos arrecadados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles são exclusivamente para a pregação do Evangelho, custeio dos ministros e de toda a estrutura física. Inclusive, este prédio aqui, ó, talvez vocês, em algum momento, já imaginou que, parte do meu dízimo, inclusive, alguns adventistas, eles procuram a educação adventista, porque eles falam assim, não, porque eu sou dizimista fiel, e o meu filho tem que estudar aqui, porque aqui tem dinheiro meu. Deixa eu te falar, irmão, aqui não tem 1 centavo do dízimo, nenhum centavo. Esse prédio, ele é construído sim com ofertas, mas ele não é construído com dízimos. O dízimo é para a pregação do Evangelho. Ah, mas o colégio não prega? Prega, e muito, irmão. Mas esse prédio não. Mas as nossas ofertas, sim, contribuem para que o Evangelho também possa ser pregado. O Felipe, juntamente com seus familiares, eles estiveram aqui falando a respeito das missões mundiais. Há muito tempo atrás, é uma pena que o pastor Samuel não está aqui, que eu precisava fazer um pedido de perdão para ele, Fui corrigido esses tempos atrás aí, a minha esposa. Eu gosto das esposas, porque elas puxam as nossas orelhas, E aí, esses dias atrás, o pastor Samuel falou aqui a respeito das ofertas, do 13º, e eu logo em seguida fui lá e corrigi ele publicamente. Aí a minha esposa, onde já se viu, você corrigiu o pastor? Não, eu usei um termo errado, tá certo. Então, uma hora eu vou pedir publicamente perdão para ele, Mas assim, há um tempo atrás a igreja tinha esse sistema de ofertas, que no 13º sábado era recolhido as ofertas e era destinado às missões mundiais. Hoje não é desta forma. Hoje 20% das ofertas arrecadadas no culto e na escola sabatina também, porque algumas congregações fazem isso, também é destinado para as missões mundiais. E 20%, porque de 100%, irmão, só para você contextualizar, de 100%, se num dia de culto a igreja, ela arrecada R$10, desses R$10, R$6 fica para a comunidade. E aqui, esses R$6 são divididos também aos ministérios pertencentes a essa comunidade. R$2, Zaidan, vai para as missões mundiais. E R$2 vai também para a construção de novos, que é missão também, de novos templos. E aí isso envolve a educação adventista. Olha que bênção. Então nós, ao ofertarmos, estamos sim de forma direta, pregando o Evangelho. Não só com o dízimo, olha que bênção. E se porventura, você em algum momento na sua vida, você sentiu o desejo de participar efetivamente da missão, saiba disso, que ao você ofertar, você já é um grande missionário. E aí você pode pensar assim, mas espera aí, se de R$10, somente R$2 vai para as missões mundiais, irmãos, eu não sei você aqui, eu sou meio ruim de matemática também, mas assim, R$2 é muito pouco. O que você faz com R$2, gente? Mas pense agora comigo, não é só os seus R$2, é os R$2 meu, seu, e de todas as congregações. Olha que bênção. Esse é o Deus que nos mantém, que nos sustém, e é por isso que, diante da perspectiva, e quando eu leio na Bíblia que o coração do homem faz muitos planos, e nós temos inúmeros planos, irmãos, mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós começamos a participar efetivamente dos ministérios, quando nós resolvemos, sim, ser fiéis a Deus no dízimo, e o dízimo já está estipulado, é a Bíblia, não é pastor que instituiu. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa aqui, vocês sabiam que os pastores das igrejas, e aqui eu incluo a comunidade, eles não têm acesso aos dízimos, sabiam disso? Eles sabem lá que existe arrecadação, mas eles não têm.
Eles não têm acesso ao recurso financeiro, porque isso vai toda para a conta da comunidade, ou no caso do dízimo, vai para a administração do campo. Diferente de outras denominações, que o próprio pastor, ao final, o diácono, né? O diácono, ele vai lá e entrega tudo na mão do pastor. Mas a nossa igreja, louvado seja Deus por isso, ela se preocupa com isso. E a oferta da mesma forma, é arrecadado, ela é estipulada, é dividida aos ministérios, os pactos. Olha o que o Espírito de Profecia fala, eu tomei a liberdade, porque são muitos livros, mas eu queria ler com você aqui, conselho que Ellen White nos dá, a respeito, deixa eu achar aqui o livro, aqui, achei. Ellen White, no livro Mordomia Cristã, ela fala assim, olha, tudo o que fazemos deve ser de boa vontade, devemos levar nossas ofertas com alegria e gratidão, apresentando-as ao Senhor de forma voluntária. O mais custoso serviço comparado ao dom de Deus ao nosso mundo, Cristo já fez, ou seja, Ele deu a sua vida por nós. E ela vai dizendo assim, olha, devemos sim ter um propósito específico a Deus, trazer a Deus ofertas sistemáticas. O que é ofertas sistemáticas, irmãos? São ofertas de gratidão. Eu não sei aqui esse ano, quantos aqui já completaram mais um ano de vida? E gente, no mundo em que vivemos, você completar mais um ano de vida é vitória, não é, irmão José? É vitória. Quantos aqui de vocês, ao perceber no seu lar, não é assim? Que as coisas têm se mantido no seu devido lugar. E o ato de você também ser pactuante. Deixa eu te contar uma historinha aqui. No ano de 2009, isso mesmo, lembrei agora, puxei aqui na memória. Eu cresci nessa igreja, viu, irmãos? Para mim o dízimo sempre foi especificado, estava ali, nunca tive dúvida quanto a isso. Para mim é natural, faz parte. E eu vou falar o seguinte, irmãos, eu não sei você, mas assim, se tem uma coisa que o meu coração se enche de alegria, mas se enche de alegria, é eu poder dizimar. Quando eu faço isso assim, o meu coração, ele explode de alegria. Mas no ano de 2009, eu resolvi experimentar uma situação diferente. Eu resolvi ser pactuante sistemático também. O que é isso? Reservar um percentual dos meus rendimentos também para ofertar. Eu decidi isso no meu coração. E naquela ocasião eu comecei com um percentual muito pequeno. Muito pequeno. E gradativamente Deus foi me dando a oportunidade de aumentar isso. Mas por que eu resolvi fazer isso? Não porque eu quero ser próspero, porque muitas pessoas fazem dessa forma. Elas acreditam que Deus é um Deus de barganha. Que se você der 10, você ganha 20. Se você der 1, você ganha 10. E não é assim. Nós ofertamos e nós adoramos a Deus porque Ele é o Criador de tudo. E nós acreditamos nisso. Mas eu só queria te contar essa experiência porque assim, eu conheci, nessa igreja que eu fui ancião, eu conheci um casal. E se você tiver oportunidade, você pode também conhecê-los. Que é o irmão José e a irmã Glória. O irmão José, ele é um funcionário público, está quase se aposentando agora. Mas a irmã Glória, ela é uma cozinheira de mão cheia. E a irmã Glória tinha um sonho no coração dela, que era ter uma loja de produtos naturais. Eu não vou falar aqui o nome, não vou falar que eu estou fazendo propaganda no sábado, né? Mas é uma loja muito boa, maravilhosa, tem de tudo lá, irmão, uma benção a loja dela. E ela faz pães caseiros, a mulher é pensa na guerreira. E ela, desde o dia que ela sonhou ter a lojinha dela, ela fez um propósito com Deus. Ela fez um propósito com Deus. A história é longa, mas só para vocês terem uma noção de como Deus é bom com ela, diante da fidelidade que ela se apresenta, no mesmo bairro, a 2 quadras de diferença uma da outra, ela tem 2 lojas. E os vizinhos ali, que trabalham com outras lojas, falam assim para ela: Dona Glória, o que tem de diferente na sua loja? Porque a sua loja nunca está vazia. E é verdade, irmão.
Quando a gente vai lá, é impressionante, dá a impressão que o povo fica na esquina para se encontrar, vão em bando assim. Você chega lá, sempre tem fila, sempre tem gente lá. Só que não é só dela, agora a loja da filha, que fica 2 quadras, também é cheia de gente também. Não existe outra explicação, a não ser Deus. A não ser Deus. Deus tem honrado os seus filhos, e é por isso que quando nós lemos na Bíblia, né, que Deus, Ele se alegra ao ver o filho dele, seus filhos, sendo fiéis a Ele, seja, sim, nos dízimos, mas aqueles também que ofertam de forma gratuita e com alegria. Ele mais acrescenta que nós deveríamos, a cada sábado, né, assim como nós temos os nossos orçamentos no celular, né, você tem lá, uns pagam aluguel, água, luz, telefone, outros pagam prestação da casa, carro, e assim vai indo. Nós deveríamos reservar um determinado valor para que a cada sábado você levasse uma porção a Deus, de forma sistemática. Claro, alguns fazem isso mensalmente, também não tem nenhum problema. Mas o ato, sim, de você ser fiel a Deus, ele traduz exatamente nisso. É confiança. Mesmo que as coisas estejam erradas, você, quando confia em Deus, você deposita, você entrega. E olha, irmãos, deixa eu falar aqui, teve um ano que o nosso campus, a administração, né, a Associação Sul Paranaense, algumas igrejas passam o vídeo do Provar e Verde, e eu desafio você também a ver isso. São histórias maravilhosas. Só que assim, teve um período que eles queriam fazer diferente. Eles queriam mostrar relatos de pessoas que também estavam passando por dificuldade. Mas mesmo mediante a dificuldade, eles se mantinham fiéis a Deus, porque eles confiavam no propósito, irmãos. E é isso, nós estudamos aqui hoje, ou melhor, recapitulamos, né, na lição da escola sabatina. O ato de sermos fiéis a Deus, que envolve tudo. Não é só finanças, não. É adoração. É testemunho. É estarmos aqui, aprendendo e buscando a Deus. E se porventura, na sua mente, existe alguma dúvida quanto a isso, busque a Deus. Essa semana, eu não vou expor a pessoa, mas aqui dessa comunidade. Alguns sabem, eu sou tesoureiro da comunidade. E alguns hoje adoram através do Pix, louvado seja Deus, e caiu um valor de Pix lá. Assim, irmãos, a gente deduz pelos valores, né? Não, isso aqui é oferta, não, isso aqui é dízimo, mas caiu um valor lá, irmãos, e eu fiquei na dúvida, gente, será que isso aqui é dízimo ou é oferta? E assim, irmãos, eu não vou aqui, claro, Deus conhece teu coração, tá? Mas se você deu um valor que é oferta, ok, se é dízimo, tem que lançar como dízimo. Eu não quero carregar essa culpa. Eu tomei a liberdade, eu tenho o contato da pessoa, fui lá e falei, olha, eu conferi aqui, caiu um Pix, e esse Pix é seu, e eu queria, oferta ou é dízimo? Eu percebi que a pessoa demorou para responder. Aí eu aguardei, aí ela no final respondeu, disse, não, na verdade é uma oferta, porque eu ainda tenho dúvidas quanto ao dízimo. Eu disse, ok, sem nenhum problema, não é pecado ter dúvidas, viu, irmão? Mas aí ele colocou assim, mas eu já estou estudando a Bíblia a respeito disso, e logo, logo Deus vai me dar a resposta certa para que eu compreenda sobre isso. Amém. Louvado seja Deus. Você duvidar de algo não é o problema é você se fechar e se trancar para isso. Mas busque a Deus, irmãos. Mesma coisa a oferta, busque a Deus. Porque Ele é capaz de tirar todas as nossas dúvidas, Ele é capaz de sanar. E eu queria, nosso tempo está avançando aqui, mas eu queria ler mais uma parte aqui. Deixa eu achar aqui, do que o Espírito de Profecia nos fala. Ok, achei. Ellen White diz assim, que os dízimos e ofertas são expressões de gratidão e lealdade a Deus, e é o reconhecimento de tudo que pertence a Ele. Irmãos, deixar bem claro aqui, dízimo não é mensalidade, viu? Tem pessoas que se preocupam com isso, né? Você não paga uma mensalidade, e dízimo é percentual. Olha que Deus maravilhoso. Ele não quer aquilo que não pertence a Ele. Um dia me perguntaram assim, tinha acabado de me batizar.
E aí, uma pessoa me perguntou assim, você é dizimista? E eu falei assim, não sou dizimista. Mas por que você não é dizimista? Eu não trabalho, não tenho dinheiro. Como é que eu vou dizimar daquilo que eu não tenho? Aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, opa, agora eu tenho que ser dizimista. 10% daquilo que Deus te deu. Agora, se você não ganha nada, você não dá nada. É simples assim, é a matemática de Deus, irmãos. E as ofertas também, de acordo com a sua gratidão. De acordo com aquilo que Deus tem te dado. E por isso que nós precisamos compreender. Tem uma história que eu queria contar para vocês, e já vou finalizando aqui, porque não é vigília, né? É culto. Mas assim, a não ser que vocês queiram ficar aqui, irmãos, eu sou bom de prosa, viu? Que comigo não tem tempo ruim não, tá? Vamos embora. Mas tem um pastor aí que ele estava dando estudo bíblico para uma senhora. E essa senhora, ela começou a estudar a Bíblia e foi lá falando a respeito da volta de Jesus, ela concordou, e foi falando a respeito de dons e talentos, ela também concordou. O sábado para ela foi unânime, não, está certo, está na Bíblia, né? Mas quando chegou na parte dos dízimos das ofertas, ela se fechou. E aí ela falou assim, pastor, eu não quero mais saber dessa igreja, porque me falaram que nesta igreja tem que pagar dízimo. É verdade? Aí o pastor olhou para ela e falou assim, então, é verdade, irmã. Não, perdão. O pastor falou, não, realmente é mentira. Na minha igreja não se paga o dízimo. Na minha igreja, além do dízimo, tem também a tal da oferta. Então, porque assim, o dízimo é uma coisa, mas tem a oferta também. Mas então é só isso, tá? Dízimo? Não, além do dízimo, tem a oferta, mas também tem um negócio de pacto. Você faz um pacto com Deus para levar a determinado valor. Não, mas então é só isso. Não. Além do dízimo, da oferta e do pacto, final de ano a gente tem um negócio lá que é a oferta de gratidão. Aí você dá uma oferta de gratidão também. Não, mas então é só isso. Não, além do dízimo, oferta, pacto, oferta de gratidão, na igreja nós temos uns negócios chamados ministérios. E lá tem um negócio chamado pequeno grupo. E uma vez por semana você vai ter que abrir a tua casa para receber gente, e eles vão sujar. Você vai ter que fazer comida para eles, que eles têm que comer, porque eles crente não bebe, mas come, né? Mas é só isso? Não. Além de tudo isso, tem mais outro negócio. Lá tem os ministérios, e dentro desses ministérios tem um negócio chamado Clube de Aventureiros, Felipe. E o Clube de Aventureiros é todo sábado à tarde. Então, aí, além de você dispor de tudo isso e o seu tempo, você vai ter que cuidar da criançada lá. E vai ter que usar, sabe o quê? O teu carro. Aí sabe o passeio que você fazia à tarde, que não vai fazer mais com as crianças, vai ter que ajudar o clube de aventureiros. Mas além do clube de aventureiros, porque eles vão crescer, eles vão virar o quê? Desbravadores. Aí quando você acha que você vai descansar, você vai ter que ajudar o clube de desbravadores. E aí, irmãos, se você falar assim, não, mas louvado seja Deus, porque meus filhos já cresceram, cada um está num canto agora, né? Então eu estou livre disso. Não, irmão José. Se você tiver carro, de vez em quando, esse povo vai ligar para você, vai falar assim, olha, nós estamos dando uma carona. Sabe que sábado à tarde você podia ajudar esse povo a levar para os passeios, para algum lugar assim, desse jeito? Mas daí, lá nessa igreja, viu, Zeida, tem um negócio chamado asa também, que aí, uma vez por mês, você vai ter que levar alimento para ajudar os necessitados. Então, assim, irmãos, quando alguém olhar para você e falar assim, se na tua igreja tem dízimo, realmente é mentira, porque não é só dízimo não, irmãos, porque Deus não quer só 10%, Deus, Ele quer tudo. Vai falar, mas que Deus é esse? É o Deus que nos ama, que se preocupa comigo e com você, porque através desses ministérios, eu e você praticamos o amor, gente. Então, assim, é Deus agindo de forma direta na minha e na sua vida. Uma vez eu ouvi de um irmão isso, eu achei maravilhoso. Ele tinha acabado de comprar um carro desses bonitos, aí chique, grande, coisa mais linda, né? E aí ele estava saindo da igreja, e ele encontrou uma senhora no ponto, e ele parou e falou assim, senhora, está indo para onde? Eu te levo, senhora. Ela estava cheia de sacola, acho que tinha saído do mercado, não sei. E aí alguém falou assim, não, mas você parou para ajudar uma pessoa desconhecida. Ele falou assim, irmãos, vou falar uma coisa para você.
os meus bens de nada terão valor se eu não puder ajudar o meu próximo. E às vezes é isso, irmãos. Então, quando Deus aplica todos esses conceitos, é porque Ele quer fazer com que eu e você venha a ser o que? Menos egoísta, praticar o amor, a bondade, a caridade. Quando Deus nos dá recursos, não é para que você viva bem, e viver bem não é pecado, viu, irmãos? A gente tem que parar de muitas vezes, algumas pregações, que é atrelar riqueza a pecado. Não, não é isso. Então, essa ideia que muitos usam da Bíblia, né, que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico ir para o céu. Qualquer dia a gente tem que fazer um sermão sobre isso, né? Irmãos, ter riqueza não é pecado. Se você tem problema com a riqueza, eu te ajudo a resolver. Dá tudo para mim, que aí você vai para o céu, e eu vou usar a tua riqueza, mas eu também vou para o céu, com ela. Vou viver aqui uma vida boa. E Cristo em nenhum momento Ele abominou a riqueza, apesar de muitos falarem aí. Agora, tem um ponto aí, quando o apóstolo Paulo, ele usa lá, né, em Timóteo, que ele fala assim, ó, que o amor ao dinheiro é a raiz de grandes males. É o amor, não o dinheiro. Se o dinheiro é um problema para você, me procure no final do culto, que eu passo os meus dados bancários, você transfere tudo para mim, você não vai ter mais esse problema. Agora, o amor a Ele é um problema. E aí nós precisamos aprender a administrar. Agora, tem um ponto aqui, irmãos, que eu queria findar, que é: não permita que nada nos tire da eternidade. Não permita. Nós temos visto aí histórias reais que têm acontecido de homens e mulheres que trabalham a sua vida inteira, acumulam riquezas. Porém, a sepultura só fica lá o corpo dele. Só isso, mais nada. E talvez essas riquezas se tornem o quê? Brigas judiciais, famílias brigando. Aquilo que era para ser uma bênção, se torna em maldição. Cuidado com isso. E é por isso que eu e você somos convidados a praticarmos a nossa fidelidade a Deus, através dos dízimos e das ofertas. Tem um livro que ele fala a respeito do dízimo, da casa publicadora, que é o segundo dízimo. E nesse livro ele fala assim, irmãos, que dízimo é 10%. Uma vez eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, né, que às vezes a gente, eu sou fiel a Deus, e às vezes a gente tem mania de arredondar. Deus não quer aquilo que não é dele não, viu, irmãos? Cuidado com isso. Deus não quer aquilo que não é dele. E dízimo é claro, é 10%. Mas arredondar fica mais fácil. Ok, tudo bem, mas dízimo é dízimo, cuidado com isso. Mas a gente não vai ter tempo de trabalhar sobre isso, mas um dia a gente vai trazer esse estudo específico, né? Mas Deus também quer que você seja generoso nas suas ofertas. Faça um propósito com Deus, de ser pactuante, de forma sistemática. Da mesma forma que você devolve os 10%, por que não colocar ali percentuais de pacto de gratidão a Deus? Experimente isso, e eu tenho certeza que você e a sua família vão continuar experimentando as bênçãos de Deus para a sua vida. E aí, irmãos, sabe o que vai acontecer? As missões que são feitas, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, as surpresas que nós teremos lá no céu, de alguém te procurar e dizer assim, muito obrigado. Aí te fala, mas obrigado por quê? Porque você me ajudou a estar aqui. Eu não te conheço, eu não sei quem você é. Pois é, mas a sua oferta, a oferta da escola sabatina, os 20%, os R$2, chegou lá na Mongólia, chegou na África, chegou em Pinhais, irmãos, por que não? E através dessa oferta, pessoas foram alcançadas, pessoas foram libertas, e pessoas foram salvas. Que Deus nos abençoe a sermos fiéis. Nós vamos ouvir uma música agora, e eu queria convidar você a meditar naquilo que Deus tem preparado para cada um dos seus filhos. E quando nós olhamos e falamos, né? Ou seja, consagre a Deus tudo aquilo que você tem, e os seus planos serão bem-sucedidos. Cristo veio buscar um povo, é o povo da promessa. Essa promessa vem a mim e a você, para sermos fiéis. E o dia assim que chegarmos do céu,
nós vamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez, tem feito por nós, mas acima de tudo, pelo ato de sermos fiéis a Ele. Deus veio buscar um povo, Ele morreu por este povo, e no final dos tempos, irmãos, esse povo ele vai ser reconhecido exatamente por aqueles que foram e permanecem fiéis. Eu queria só finalizar, irmãos, se você tem alguma dúvida quanto a dízimos e ofertas, primeiramente, procure estudar a Bíblia, porque a Bíblia é capaz de tirar todas essas dúvidas que você e eu possamos ter. Mas se você também tem alguma dúvida quanto à destinação desses recursos, no envelope de dízimo, por exemplo, nós temos aqui um exemplo muito claro dos percentuais que são distribuídos, diante da administração. Então, 77,5% do dízimo arrecadado, ele fica na associação e na missão, para custeios dos pastores e missionários. 9% vai para a União, que cuida do grupo de associações. 9% também vai para a divisão. 2% vai para a associação geral. E 2,5% vai para a Rádio Novo Tempo. Um dia me perguntaram assim, mas por que o dízimo vai para a Rádio Novo Tempo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já, pelo menos nos últimos 18 anos, vamos dizer assim, porque antigamente a gente tinha esse contexto, mas de um tempo para cá, você não ouve propagandas comerciais, tanto na rádio ou na TV Novo Tempo, porque ela é utilizada exclusivamente para a pregação do Evangelho. Inclusive os cantores da Rede Novo Tempo, irmãos, da gravadora Novo Tempo, todas as gravações ali são exclusivas da igreja, eles não comercializam isso, eles não ganham como os cantores convencionais por aí, por CD gravado, e músicas e assim por diante. Os obreiros da igreja são custeados pelos dízimos. E como eu disse, no finais dos tempos, nós cristãos seremos reconhecidos exatamente por isso. Aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Não questionaram, não entendiam, mas buscaram entender e pediram sabedoria a Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, assim como você está. Pai querido e Pai bondoso, o nosso coração se enche de alegria, porque nós temos a oportunidade de estar reunidos em tão boas circunstâncias, neste lindo edifício, nesse prédio, que foi instituído não só para educação convencional, mas para que nós também pudéssemos estar aqui, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Durante a semana, ó Deus, crianças, juvenis, adolescentes, jovens, são educados aqui, mas aos sábados nós temos a oportunidade de estar aqui, para compreender um pouco mais a respeito do Seu amor. E durante a semana, esses mesmos também recebem orientações da Tua palavra. E nós sabemos que isso não é só porque é propósito Teu, porque existem homens e mulheres que se permanecem fiéis a Ti, na devolução dos dízimos, que é para o custeio dos ministros do Evangelho, mas também apresentando a Ti ofertas de gratidão, que ajudam das missões. Senhor, continue conosco, coloque em nosso coração o desejo de sempre ofertar a Ti, de ser fiéis a Ti, mas acima de tudo de compreender qual é o plano de salvação que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos. Se porventura em nossa mente há alguma dúvida, nos ajude através da Tua palavra, e que possamos compreender aquilo que o Senhor tem projetado para cada um dos Teus filhos. Dá-nos a Tua paz, o Teu amor, nos leve em segurança para os nossos lares. Continue, ó Pai, com os nossos pequenos que estão acampando, eles estão lá desde quinta-feira, que os Teus anjos continuem protegendo e guiando, não só eles, mas a equipe, mas também com o pastor Danilo, que está lá com um pequeno grupo lá em Guaraqueçaba, estão lá desenvolvendo atividades, ao pastor Samuel, que está um pouquinho mais longe, como foi falado aqui, devido ao contexto geográfico, a comunicação vai se tornar um pouco difícil agora, mas que quando eles retornarem, ó Pai, possamos ouvir aqui grandes relatos de obras que o Senhor efetuou através deles, e que possamos nós, cada vez mais, confiar nas Tuas promessas, em nome de Jesus, amém.